Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. E estamos fazendo esse caminho dentro da liturgia, nesse tempo que se chama o tempo da Epifania, que começou no domingo com a presença daqueles 3 reis magos que foram diante de Jesus. E ali eles viram na pessoa daquele menino o Salvador do mundo. E durante esses dias nós estamos vendo, as diversas formas de manifestação de Jesus, porque Deus, ele estava lá no céu, a Santíssima Trindade estava lá. Ninguém jamais tinha visto a Deus. Até Jesus mesmo, ele fala, que só ele viu o Pai, só ele viu a Deus, porque ele também sendo Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele viu o Pai, mas mais ninguém viu. Então, Deus não foi visto. Mas agora Deus se apresenta na pessoa de Jesus. E o Verbo divino se encarnou e veio habitar no meio de nós, diz São João. E ele diz: e nós vimos a sua glória, aquela glória que já existia desde todos os séculos e séculos, amém, lá na eternidade. E agora Jesus, ele precisa se apresentar a todos os povos, como eu falei ontem, porque os povos foram criando seus próprios deuses, fruto da sua imaginação. Cada um foi fazendo, como eu falei ontem, lá no Egito, até os animais eles consideravam como Deus. Mas era preciso que o Deus verdadeiro se apresentasse, para que todas as nações viessem a adorá-lo. E hoje, essa passagem do Evangelho, aqui está o ponto central da manifestação de Jesus. Então Jesus, como vocês viram, ele entrou ali na sinagoga, ele leu essa passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e Ele me enviou. Está vendo? Então agora Ele está dizendo: eu sou o enviado. O enviado não é Buda,
O enviado não é Iemanjá, não é o sol, não são os deuses pagãos. Eu sou o enviado, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, se não passar por mim. Se vocês não me verem como o Salvador, como o Libertador, vocês não irão para o céu. Irão sim para a condenação definitiva, para a condenação eterna, em vez de ir para a felicidade definitiva, que é viver com Deus do céu. Então eu sou o ungido. Aí vocês veem, né, que aqui diz que as pessoas ficaram todas maravilhadas com as palavras que saíam da boca dele. Porque eu vim para libertar os cativos, para recuperar a vista, ou seja, aqueles que são cegos e não conseguem me ver, e não querem me ver. Eu vim libertar aqueles que estão oprimidos por Satanás. Eu vim tirar essa opressão e proclamar um ano de graça, ou seja, um tempo de muita graça, um tempo em que eu dou para que todos possam voltar para mim. Só que quando Jesus diz assim, hoje se cumpriu o que Isaías falou, ele está mostrando ali para o pessoal, dizendo, sou eu. Aí o pessoal não aceitou. Se vocês continuarem nesse capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, vocês vão ver, né, que eles entraram numa situação tão assim, deprimente, porque primeiro estavam maravilhados, depois eles já ficam, não aceitamos isso, e queriam jogar Jesus no precipício. E ali diz que Jesus passou entre eles, porque ainda não tinha chegado a hora dele morrer e dar a vida, e Jesus passou e foi embora. E aí Jesus vai para Cafarnaum. Então Jesus, ele se apresenta como o libertador. Nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, quando São Pedro, o primeiro Papa, ele vai na casa de Cornélios, e ali ele fala de Jesus, e a família toda é batizada. Ele fala uma coisa que é muito importante para Cornélio. Ele diz assim, Jesus, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, ele veio nos libertar das obras de Satanás. O que é que ele está dizendo? Satanás, ele nos colocou numa condição difícil lá no paraíso. Ele, por inveja, porque Deus nos criou, e por ele não aceitar essa criação nossa, ele se revolta contra Deus, mas como ele, o demônio, ele não pode desafiar Deus, ele não pode, como é que o diabo vai ter coragem de enfrentar Deus? Imagine num ringue lá de boxe, está lá, né? O diabo dizendo para Deus, vem aqui para você ver. Não tem como, Deus é Deus. Ele não pode. É a mesma coisa que você colocar uma formiga e um elefante, para uma formiga brigar com um elefante. Não tem como. Então é assim a condição do diabo. Ele não tem condições de dar um tapa na cara de Deus e de ofender a Deus. Aí o que é que ele faz? Ele ofende a Deus por meio de nós. Ele nos usa. É assim que ele faz. Então o que foi que ele fez com Adão e Eva? Coma do fruto. Não, mas Deus disse que não é para comer do fruto. Coma, você vai ver, você vai ser até igual a eles. Os olhos deles se abriram, acharam o fruto de um sabor imenso, foram lá, comeram, pronto, ofenderam a Deus. Aí o diabo o que é que fez? Deu um tapa na cara de Deus, está vendo? Eles me obedecem, eles não obedecem a você.
Então, quando Jesus vem, como diz São Paulo, ele vem para nos colocar na obediência a Deus, porque nós desobedecemos a Deus e obedecemos a Satanás. É isso que na verdade acontece. Então Jesus agora vem se mostrar como libertador e diz: ei, parem de obedecer a Satanás, porque ele ofende o Pai. O lugar dele no inferno já está proposto. Ele é lá que ele vai estar, e é lá que ele está. Se vocês obedecerem ao diabo, é para lá que vocês vão. Obedeçam a mim e vocês terão o céu como recompensa. Vocês estão entendendo? Vocês viram na primeira leitura o que foi que São João disse? João diz assim: olha, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Quem foi que disse que nós devemos amar os nossos irmãos? Foi quem? Foi Deus, não foi? Então como é que você diz que você ama a Deus e odeia o seu irmão? Vocês estão vendo? Em vez de obedecer a Deus, que está pedindo para nós amarmos o irmão, nós desobedecemos a Deus e dizemos que amamos a Deus, mas não obedecemos a Deus, que está dizendo: ame o seu irmão, perdoe o seu irmão. Aí está o diabo, de forma sutil, ele sopra no nosso ouvido e diz assim: odeio o seu irmão, olha, ele fez o mal para você. Aí Deus está dizendo: me obedeça, ame o seu irmão. Aí o que é que a gente diz? Eu amo a Deus, mas eu obedeço ao diabo, que diz: não ame. Aí ele prossegue, né? São João dizendo assim: como é que vocês dizem que vocês amam a Deus e não seguem os mandamentos? Os 10 mandamentos. E aí está a cartada de Satanás na vida dos cristãos de hoje. Os cristãos de hoje, eles gostam de louvar a Deus, eles bendizem a Deus, eles glorificam a Deus, eles adoram a Deus, muitos vão à missa, participam da missa, eles fazem adoração ao Santíssimo Sacramento, eles dizem até que eles servem a Deus. E Deus é amor e tudo, né? A misericórdia, Deus é o máximo. Você ama a Deus, eu amo. Só que agora aí faz a vontade de Satanás. Não vai na missa no domingo, mas ama a Deus. Vive um relacionamento com os pais, não respeitam os seus pais. Mas eu amo a Deus. Aqui eu falei o 4º mandamento. Pecam contra a castidade, o 6º mandamento. Aí você vê os casais de namorado que adoram, bendizem, glorificam a Deus e tudo, mas nos momentos vão para o motel, vão para dentro do carro, vai um para a casa do outro e vivem tendo relação sexual. Mas você ama a Deus? Amo. Você gosta de Deus? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então por que você está tendo relação sexual se você sabe que a relação sexual só pode acontecer dentro do casamento? Mas glorificam a Deus. E ainda tem aqueles que dizem assim: olha, Deus é tão bom para mim, padre, Deus é tão bom para mim. Aí, tá vendo? Deus é tão bom, tudo que eu peço Ele me dá. Mas quando é que você vai largar o pecado? Ah, padre, mas Deus é misericordioso. Tá vendo? Eu justifico dizendo assim:
Deus é misericordioso, ou seja, Deus não vai levar em conta isso aqui não, padre, porque Deus é bom para mim. Olha, tudo que eu peço Ele me dá. Olha, Deus está dando tudo para você, para ver se você cria vergonha na cara e muda de vida. Mas você não muda. Como é que pode uma pessoa dizer que ama a Deus e usa o DIU, que é abortivo? Como é que a pessoa que diz que ama a Deus e ela está vivendo uma situação errada, não é casada na igreja e não se casa e não resolve o problema? Vocês estão vendo o que é que Satanás faz? Satanás, ele nos ilude da seguinte forma: olha, tá vendo? Vai, reze mesmo, glorifique, adore a Deus, mas quanto aos mandamentos, vocês me obedeçam. Continue fazendo isso aí, errado, continue errado. Como é que nós católicos iremos nos salvar dessa forma, se nós temos um amor a Deus alienado? É o amor a Deus que consiste assim: faça a minha vontade. Não é eu que tenho que fazer a vontade dele, é ele que tem que fazer a minha vontade. Estão vendo o que é que Satanás faz? Está vendo como é que são os cristãos de hoje? Se declaram cristãos, fazem as suas devidas adorações, rezam os seus terços, mas não mudam de vida. Continuam oprimidos e amarrados nas mãos de Satanás. E a desculpa vai ser sempre essa: Deus é misericordioso e Ele me ama do jeito que eu sou. E se esquecem que um dia nós teremos que prestar contas a Deus, quando nós passarmos desta vida para outra. Como é que um cristão, ele diz que ama a Deus e é a favor do aborto, se o mandamento diz não matarás? Não matarás. Não, mas as leis civis estão dizendo que só depois de 3 meses é que aquele feto se torna uma pessoa. Antes é o quê? É uma pedra que está ali dentro. Aí ela passa por uma metamorfose. Depois dos 3 meses, a pedra se torna uma pessoa. Então antes é uma pedra, joga a pedra fora. E aqui aquilo que eu falei para vocês esses dias, imagina Nossa Senhora fecunda, né? Jesus ali na barriga dela. Em uma semana ela vai na casa de Isabel, e Isabel identifica que na barriga dela está o fruto do teu ventre, Jesus. Ela vê Jesus, ela não viu uma pedra. Aí o homem, para justificar, ele diz: não, Deus não leva em conta isso. Não leva em conta o que? Se ele diz que é para não matar. Mas na hora de louvar a Deus, a pessoa está lá com os braços erguidos, está bem dizendo, glorificando. E meu irmão, Jesus te ama. Jesus te ama, você é um matador, assassina. Está obedecendo a Satanás, que está dizendo mate. Qual é na tua vida a vontade de Satanás que você está fazendo, e no entanto você diz que você ama e adora a Deus, e que você não larga isso e continua na ilusão de que você ama a Deus, glorifica a Deus, e você não se liberta desse pecado?
Esses dias eu estava conversando com uma pessoa pelo telefone, uma jovem. De Deus, viu? Muito de Deus. E aí essa jovem começou a contar para mim que ela não estava conseguindo mais rezar. Não consigo mais rezar. E dentro disso veio também uma história de que não estava conseguindo arrumar um trabalho, né? E eu preciso arrumar um trabalho, está difícil para arrumar um trabalho. E ali nessa história, né, não estou conseguindo rezar. Por que você não está conseguindo rezar? Ah, padre, porque eu tenho caído em alguns pecados, mas eu me confesso, né, padre, mas depois eu volto de novo. Olha só, tá vendo? De Deus no sentido assim, ó, muito religiosa. Mas e aí, que pecado é? Eu já estava sacando tudo, né? Mas tem que interrogar, para depois não dizer que está julgando. Mas que pecado? Ah, padre, eu tenho caído no pecado contra a castidade. Eu, mas meu namorado, nós estamos tendo relação sexual. E não estamos conseguindo sair. Aí eu disse, então como é que você quer rezar, né? Você está caindo no pecado, na hora que você vai rezar, você se envergonha do pecado cometido, você não reza, fica com vergonha de Deus, aí você vai levando. E aí, você vai sair quando disso? Para você ficar em paz. Ah, padre, aí aquele negócio. Aí nessa história eu fui descobrir que ela mora sozinha e ele sozinho. Aí eu imagino o namorado que mora sozinho, porque eu pensava que ela morava com os pais. E ele também, né? Não, mas ela mora sozinha, ele também. Como é que uma pessoa que namora, que mora sozinha numa casa, os dois, como é que vai viver a castidade? O ambiente está pronto, está propício. É só ir na casa dele, só ir na casa dela. Eu disse, e aí, quando é que vocês vão parar de ir um na casa do outro? Porque para vocês saírem dessa, você vai ter que parar de ir na casa dele e ele vai ter que parar de ir na sua casa. Se vocês quiserem namorar, vão namorar na praça onde passa gente, porque, mas pior que a sem vergonha está tão grande hoje que não dá nem para dizer isso, mas eu vou dizer, mas tem que dizer, né? Quem é que vai ter relação sexual na praça, com um monte de gente passando? Quem é que vai ter relação sexual em lugares onde tem pessoas? Claro, onde é que tem relação sexual? Dentro do quarto, dentro do carro, no motel, no beco. É aí que tem. Mas namorar, a única forma de se libertar é namorar onde tem gente. Ah, nós vamos fazer o cerco de Jericó e tudo. Ótimo, faz o cerco de Jericó, pode fazer. Mas eu estou dizendo para vocês que vocês vão precisar namorar agora em lugares onde passa gente. Com cerco de Jericó ou sem cerco. Vai ter que ser assim. Está vendo como é que o diabo faz? Você olha assim para aquela menina e para aquele rapaz, o rapaz e a moça. Nossa, eles são de Deus, nossa, eles são assim de Deus. São de Deus para louvar, mas para obedecer a Deus não, obedece ao diabo que diz que tem a relação sexual antes do casamento. E na igreja católica isso é inadmissível. Porque Deus não quer. Aí eu dei um exercício para eles, né? Falei, você entendeu? Entendi aí. Aí eu falei assim, você está querendo ser mãe? Não, então por que está tendo relação sexual se você não está querendo ser mãe? Porque quando a pessoa tem relação sexual é porque está querendo ser mãe ou pai. Não quer não? Aí eu fui dizendo, olha, já pensou agora, quantos anos você tem? E falou, novinha.
Aí eu disse assim, olha, já pensou se você estiver grávida? Ai, pai, não fala isso não. Você não teve relação sexual? Quando tem relação sexual é para ficar grávida, ou não é? Vai perder tudo, a liberdade. Você acha que seu namorado vai ficar com você? Vai, vai, vamos ver. Se você estiver grávida. Vamos ver. Você entendeu? Vai